Então, vamos iniciando o nosso primeiro encontro de uma fase nova, uma fase de grandes descobertas e retirada de muitos véus de ilusão aí, que está acontecendo hoje no dia 24/7/2024, né? Então, é um dia muito especial, porque tem coisas assim novas e também os projetos aceitos, né? E isso alegrou muito meu coração. E eu acho que vocês vão gostar também. Então, boa noite a todas, sejam todas bem-vindas. E, logo de cara, eu, de verdade, já agradeço de coração por vocês terem aceitado o meu convite. Tá, ok? Graças. Congrats. Amazing. Então, ó, vamos fazer uma conexão, porque eu acho que tudo flui melhor, né? Quando a gente faz as conexões, quando a gente fecha também com proteção, né? Certo? Agora, Deus. Então, Qual será o destino, né? isso. tcharam! Ai, ai. Ai, ai, ai. A hora que a gente pensa que já está acabando, Gente, né? Parece que não vai acabar nunca mais. É quase isso. Que depois vem outras coisas, né? Então, olha só. Ai. Por que que eu coloquei esse título aqui, né? Qual será o destino das chama-gêmeas? Porque nós estamos, nesse momento, com um processo muito especial do planeta, né? Um momento planetário ainda mais especial do que o que a gente já vem vivendo, aí nesses últimos anos, principalmente. E não só especial em termos de reorganização e reestruturação, não só do planeta Terra, como de outros planetas, porque quando se mexe em uma estrutura planetária, se mexe em várias outras, né? E todas, mesmo aquelas que não foram, digamos, mexidas, alteradas, elas sentem também, né? Porque estamos todos interligados. Antes a gente estava nesse movimento de quarentena, desligado, né, digamos assim, dessa sincronicidade com o universo, mas agora não é assim mais. Então, quando se mexe em uma coisa, se mexe em todas as outras. E nesse caso especial aqui do planeta, esse planeta é o último planeta que está sendo feito esse tipo de trabalho, né? Então, nós temos aí na nosso quadrante de Órion aí uma média de 37 planetas que foram feitos esse mesmo trabalho que está sendo feito aqui. Então, se a gente for pensar assim, né, vamos colocar o 37 como sendo o primeiro da história, né, e nós o último, né? Então, vem de lá para cá, né? Aí antes de nós teve Capela, e agora o último somos nós, planeta Terra. Ou seja, os seres que estão fazendo esse trabalho, eles têm no mínimo 37 planetas de experiência, no mínimo, porque todos estavam em quarentena, vivenciando a mesma coisa que a gente vive. E algumas dessas pessoas que estavam nesses planetas trabalhando, somos nós. Alguns aqui também vieram trabalhando de alguma forma. Por mais que pareça que a gente esteja preso aqui nessa matrix durante esses 26 mil anos, mas não é bem assim. A gente já fez muitas outras coisas, inclusive, muitos de nós são vistos aí como viajantes estelares, né? Que já atingiram até uma certa graduação nesse processo de libertação planetária, por mais que não pareça, por mais que a gente sinta que, de repente, não está entendendo nada, não está sabendo de nada, não, né, não sabe o que fazer, mas isso é muito da Matrix ainda é muito dessa consciência que ainda não está completamente liberta. E o que que nós vamos fazer, então, da agora para frente? Nós vamos nos libertar completamente de tudo isso, para a gente ter certeza de quem a gente é, do que a gente veio fazer aqui, de quanto tempo que a gente está aqui, porque, por mais que possa parecer um pouco estranho, mas existe esse que é um objetivo muito maior do que o da conexão de chamas. A conexão de chamas é um impulsionador, é um dos projetos dentro desse grande projeto. Assim como pequenas tarefas que a gente faz aqui dentro, é um projeto dentro de um propósito de alma. Né? Qual é o nosso grande propósito de alma planetária? É um. Dentro dele tem
digamos assim, sessão chama gêmeas. Sessão despertar o seu próprio coletivo. Sessão aprender determinadas coisas no processo vivenciado aqui, né? E dentro dessa sessão chama gêmeas, nós temos alguns objetivos a cumprir, que estão muito conectados ao restante dessas outras partes aí, né, de tudo que a gente veio fazer aqui. Para formar o quê? Esse propósito de alma, né? Então, quando eu falo assim, consciência a nível individual, coletivo, planetário, cósmico e do Criador, eu estou falando disso. Quando você tem uma consciência individual, você ali fica na família, aqueles primeiros anos ali, né, nas encarnações, depois você vai expandindo, já chama gêmeas, é um coletivo, depois vem um planetário, depois vem um cósmico, depois vem lá no início de tudo, que é uma consciência do Criador, e a consciência do Criador também tem propósito, né, que a gente poderia colocar como o propósito mais amplo que nós podemos ter acesso, até o momento, pelo menos, até onde a gente entende, né? Que ainda muita coisa ainda a gente não sabe. E o que aconteceu conosco? Aconteceu que a gente ficou sem nossa memória, que a gente ficou sem contato com a nossa família de alma, ficou sem saber que nós éramos essas pessoas, que era essa ideia, que era esse propósito, durante muito tempo. E isso fazia parte do programa. Ninguém veio enganado para cá. Mas, muitas vezes a gente se sente enganado, principalmente quando a gente começa a descobrir isso não só na teoria, mas quando a gente começa a sentir, né? E aí vem uma daquelas feridas, né, que a gente fala que é a ferida da injustiça, também parte desse tipo de situação, né? A ferida da traição também, que você acha que foi traído, largado aqui, não tem mais ninguém aqui, né? Rejeição, abandono, tudo isso também faz parte. As nossas personalidades, os fractais da nossa própria alma, da própria mônada, né? Aqueles que nós conhecemos em outros planetas, aqueles que a gente viveu momentos muito bons e alguns não bons, né? A raça com a qual a gente se identifica, que normalmente vem na nossa genética, e uma série de outras coisas que também não são muito positivas, que são as intervenções, os momentos que nós somos corrompidos na nossa essência, né? Por seres que dominaram esse planeta durante tanto tempo. E esse movimento de ter sido corrompido, gente, não é só de agora. Porque se a gente já vem, ó, estou colocando só 37, mas possivelmente antes disso já tinha outros planetas que a gente passou. Todos esses a gente foi corrompido na nossa alma em algum momento. E para que a gente pudesse sair daquele planeta que a gente estava, a gente precisava se desligar daquele planeta completamente para conseguir sair dele numa condição de enfrentar uma tarefa, ou muitas vezes a gente fala uma missão. E não exilados, tá? Porque não, de forma inconsciente, né? Porque não vibra mais com energia, né? O planeta sobe de frequência, igual foi Capela, muitos vieram para cá, uns com missão e outros exilados, né? E às vezes uns que a gente acha que foi exilado vieram foi com missão, só que a gente não sabia disso, porque ainda se tem muitas ilusões em relação a essas coisas. E o que acontece? Nesse momento, a gente está vivendo a mesma coisa. Então, qual vai ser o nosso destino agora? Porque não tem outro planeta que a gente saiba, né? Ou será que tem? Até onde eu sei, não tem outro planeta para se trabalhar esse formato aqui, tá? Esse formato de libertação, né? Planetas que estão em quarentena. Até onde eu sei, até onde eu fui informada. Mas existem planetas bastante primitivos e planetas que eu estou chamando de planeta escola, né? Por falta de outro nome, que são planetas que precisam de um impulsionamento, de um crescimento. Mas esses planetas também vão receber pessoas que não conseguiram cumprir o seu propósito de alma, que foi destinado para ser feito aqui na 3D. Ou seja, são planetas 3D, tá? Aqui nós já estamos caminhando para 5D, né? Estamos praticamente 5D. Só a população que não está toda em 5D, mas a energia já se encontra presente. Nós estamos com mais de 50% de pessoas já conectadas ao desenvolvimento da consciência 5D, mas ainda não
corpo físico, tá? Então, olha só, dentre milhões, né, dessas crenças todas que a gente foi vivenciando ao longo desse processo de vidas e vidas e vidas nesse planeta, em outros planetas também que tinham essa mesma situação, esse é um momento muito propício de descortinar tudo isso, tá? E aí eu trago para vocês uma ideia que me chegou de entender como uma crença principal, uma crença raiz, uma crença matriz, né? De todas as outras crenças que foram geradas. Ou seja, digamos que tem uma lá, a top, no início, né? A partir daquela crença foram geradas várias outras. E muitas, muitas, muitas delas são referentes à conexão de chama-gems. E agora a gente vai começar a ter um movimento muito forte nesse sentido, que vai mexer com muita gente. Mas quem são as pessoas que vão ficar muito mexidas? São as pessoas que não vêm se preparando adequadamente e ainda têm apego. Então, são as pessoas que resistem mais, né? E essas crenças limitantes, eu coloquei aqui para vocês, como essa grande crença, né? Eu coloquei assim: a grande verdade é, na verdade, uma grande mentira. Porque foi nos ensinado uma verdade absoluta. Foi dito para nós que Deus era um ser X e que a criação era feita de tal forma. Então, eu estou considerando essa grande verdade que foi nos ensinada como uma grande mentira e como a raiz, base de todas as outras mentiras. Então, a grande mentira foi contada para nós pelos controladores, ou seja, pelos seres da não-luz, reptilianos, Anunnakis e tantos outros aí. Há anos no tempo, há eras, e gerou todas as demais crenças limitantes que nós temos. E é por isso que a gente sofre. É por isso que é tão difícil da gente se abrir para fazer o processo que a gente precisa fazer agora, de finalizar tudo isso. Porque se a gente tem consciência do que a gente foi, lembra e sente, a história muda. Muda completamente. A insegurança vai embora, o medo, a desconfiança. E aí eu trouxe para vocês uma frase que diz assim: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa frase. E olha que bacana. Olha quem que disse essa frase. Essa frase é do célebre Joseph. Aí a Sheila vai me ajudar com o sobrenome dele aí, Sheila. Que era, né, o ministro da propaganda na Alemanha nazista. Olha que interessante, né? Então vejam vocês, uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Isso não deixa sombra de dúvida, ainda mais por quem disse isso. Não deixa sombra de dúvida que tem muita mentira aqui, que eu tenho certeza que você jura de pé junto que é verdade. E aí da gente ser, às vezes, tenta ali falar que não é. Pode dar problema. Então, o primeiro passo é a gente se abrir para as possibilidades. Só que aí vem um porém. A gente também não aprendeu a viver no flexível, no que é possibilidade. A gente precisa de certo ou de errado, de verdade ou de mentira, de preto ou de branco. Não serve cinza, porque deixa a gente inseguro, deixa a gente instável. E tudo isso faz parte de uma consciência implantada através de milhões de chips, milhões de histórias mentirosas, milhões de holografias, milhões de encarnações que você não viveu, clones, fractais, aprisionamentos e absurdos ainda maiores, incluindo uma interferência profunda na mônada. Quando eu soube disso, eu também fiquei assustada.
Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu nunca imaginei que a mônada, eu pensava assim, a mônada é uma coisa de luz, uma coisa que Deus fez, né? Mesmo entendendo a mônada, Deus como uma fonte divina, né? Não como um ser pessoal, né? Uma persona. E quando eu descobri isso, e depois nos atendimentos isso foi se confirmando, eu falei, cara, é isso aí. E depois foi chegando mais alguns terapeutas aí, tendo acesso à mesma informação. E isso foi muito interessante, porque é uma quebra de paradigma incrível, né? É a quebra do paradigma na fonte. E quem começou, né, essa história toda aí, é esse pessoal aqui, esses Anunnakis aqui, que eram os deuses. Sabe aquele filme, Os Deuses Astronautas? Ou então aquelas histórias lá do da Grécia, de Zeus, e aquela coisa toda? São esses seres aqui, ó. Eles são dos principais que criaram essa grande mentira. Aliás, essa verdade que nada mais é do que uma grande mentira. Mas eles não criaram exatamente com a intenção de mentir, assim, exatamente para nós. Eles se sentiam deuses mesmos, é mesmo, né? Porque eles tinham poderes e capacidades que aqui, quem vivia aqui na Terra, naquela época, não tinha. Né? Então, eles se achavam realmente deuses. Né? E aí, meio que eu já falei para vocês, né? Eu fiz a pergunta aqui, mas meio que eu já falei para vocês, né? Sobre o que é ou qual é a grande mentira, né? A grande mentira é sobre Deus e a criação de tudo que é. Daqui, gente, não sai nenhuma verdade. Vão por mim. Dessa história vivida nesse planeta sobre quem é Deus e sobre a criação de tudo que é, se não veio vindo, né, desses seres que estão trabalhando no processo de libertação do planeta, é tudo mentira. O padre mentiu, o espírita mentiu, o evangélico mentiu, todos eles. Todos. Sem exceção. Eu menti, você mentiu, todo mundo mentiu. Por quê? Porque mentiram para nós. Então, é uma reprodução de enganos. E esses enganos, eles criam traumas e bloqueios emocionais. E geram as crenças limitantes, que é aquela ideia. Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, vai dar naquilo de novo. Eu não vou fazer isso porque determinada coisa acontece. Porque não pode por conta de uma outra coisa. E mesmo a gente vendo na história planetária que as coisas não são sempre iguais, ainda assim a gente não percebe isso. Um exemplo é roupa. Antigamente nós podíamos usar uma roupa curta, mulher, homem, qualquer um podia, né? E hoje já mudou. Então, naquela época, se uma mulher saísse na rua com uma roupa um pouco mais aberta, ela corria o risco de morrer. Era ok que o marido matasse, por exemplo. E mesmo sabendo que hoje em dia não é ok que o marido mate porque a mulher saiu com uma roupa curta, ainda assim nós temos dificuldade de entender que tudo isso é crença. Tudo isso é criação da mente que governava o planeta. Uma mente que já não governa mais o planeta. Mas ainda tem alguns dos seus encarnados aqui na Terra. Os que estavam desencarnados já não interferem mais na Terra. Ok? Só que existem resquícios do que eles fizeram. Como, por exemplo, a intervenção nas mônadas. Então, existe um local onde a gente faz uma recuperação de um fractal, que me deram um nome, né? A espiritualidade aqui me deu um nome. Na verdade, foi a Dama de Telos que me deu esse nome, que chama Fractal Matriz da Fonte Divina. Foi ele que me deu esse nome. E é ele que acolhe esses fractais, reorganiza esses fractais e manda para os planetas que são de 3D, que vão começar os seus processos de evolução. E esses fractais são de quem? Esses fractais são nossos. Principalmente das pessoas que estão em conexão de chama gêmeas. Porque a ideia dos controladores era realmente essa. Quando eles sabiam que tinha uma mônada, né, que ia ser dividida, ia fazer sua fractalização e vir para interferir no processo deles, eles pensaram, poxa, então nós vamos tentar interferir direto lá. E eles aprisionaram isso. Isso nunca foi
uma informação que nós conseguimos alcançar. Agora, nós estamos podendo alcançar, sabe por quê? Porque teve um colapso na matriz no mês de junho, julho. Lógico que é porque vem vindo, né, gente? Mas em junho e julho, teve o colapso na matriz, caiu uma porcentagem muito grande da rede, então aumentou o nível de consciência do planeta como um todo, e aí quem se alinha a essa consciência capta o bloco de informação. E aí, quando capta, vai se direcionando, né, do jeito que eu contei para vocês que aconteceu comigo. Aí aparece um atendimento, que aquilo se confirma, aí depois vem o mentor e confirma, aí depois vem um sonho, aí depois vem outro terapeuta, aí vai até você falar, não, realmente, isso aqui é verdade, né? Então, é isso que acontece. E agora, a gente recebeu, a Matrix teve esse colapso muito forte, e a gente está podendo captar informações, realmente, que aparentemente vão ficar totalmente contrárias a tudo que a gente aprendeu, tudo que foi dito para nós. Inclusive sobre se nós temos só uma chama gêmea. E aí eu vou explicar isso para vocês no final, essa é a última explicação. E vejam vocês, olha o que o Crime fala. O processo de despertar e ascensão planetária implica em esquecer de tudo que você aprendeu até o momento e se abrir para os novos conceitos. Crime fala assim, esquecer de tudo. Quem acompanha Crime sabe disso. Ele vive falando isso. Esquecer de tudo. Tudo que você aprendeu, você vai precisar esquecer. Ou seja, não serve mais para você. Servia para você estar, isso é muito importante, gente. Servia para você estar num planeta de 3D que estava em quarentena, que estava controlado e dominado por essa Matrix, por esses seres. Então, servia, era melhor que você estivesse nessa condição, porque você poderia ficar por aqui tentando fazer aí a sua missão, né? Porque senão eles não iam deixar você ficar aqui, você ia nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer imediatamente. Mas agora, não serve mais, né? Então, quando a gente fala assim, eu estou em conexão de chamas gêmeas, eu tenho certeza que eu vou para a quinta dimensão, eu vou ficar nesse planeta, ou isso ou aquilo. É outra grande mentira. E essa, no meu ponto de vista, é uma das mais egóicas que eu já vi até hoje. Essa crença do coletivo de chamas de achar que é especial, que vai ser salvo pelo mentor porque é chama gêmea, tá? Na conexão de chama gêmeas. Muita gente pensa isso, muita gente. E tem gente que ainda fala assim, que não seria justo. Não seria justo. Eu não fiz o meu trabalho, mas não é justo que eu vá para um planeta inferior. Entendeu? Pensamento da pessoa. Na verdade, ela não pensa que ela não fez o trabalho dela, né? Porque ela acha que não precisa fazer, né? Ela acha que faz meia dúzia de coisa lá. Não é para isso que a gente está aqui. Tem uma programação, tem um planejamento, tem uma história por trás disso. Não é brinquedinho. Só que como a gente era levado pela consciência da Matrix, e toda vez que a gente tentava interferir e fazer diferente, a gente não tinha resultado, a gente aprendeu a ser que nemzinho aquele negócio lá dos boi, né? Da boiada, assim, que vai um, vai todos, não é assim? A gente aprendeu a fazer isso. Então, a gente acha que está num coletivo, que está conectado com Saint Germain, que está fazendo a meditação não sei o quê, e conversa com o mentor, que a gente vai junto com a boiada. Lá para a luz. Lá para 5D. Não vai, não. Não vai. Se for desse jeito, não vai. Precisa ter autorresponsabilidade, consciência de que você tem um trabalho, que você precisa terminar ele. E os 3 pilares, para você sair da 3D, independente se você vai ficar no planeta Terra ou vai para outro planeta de 5D também, ou seja, outras opções aí que existem, você precisa expandir consciência, elevar sua vibração e finalizar o seu propósito de alma. Ah, Priscila, então você está falando para mim que eu tenho que encontrar o meu gênio na fisicalidade e fazer aquele propósito de alma que a gente combinou? Não, não estou. Não estou falando isso. Aquele propósito, ele está dentro do seu grande propósito de alma. Entenderam isso? Então, a partir do momento que o seu gênio não aceitou, não mudou, não melhorou, o que você tem que fazer? Teria que ter feito já, né? Mas se não fez, ainda dá tempo, ainda tem um tempinho aí. Você fazer o que está faltando. É responsabilidade sua fazer o que está faltando. A dele, ele vai resolver depois.
A não ser, é claro, que você queira, né, ir com ele para encarnar num outro planeta inferior, começar tudo de novo. Aí é uma escolha sua. Mas eu sei que a maioria não quer. Até porque é bem mais difícil, né? Você vai passar por tudo isso aqui de novo, só que de uma forma um pouquinho pior. Porque lá não vai ter o recurso que vai ter aqui, não. Essas informações, essas coisas, tudo que a gente tem aqui, depois que vocês descobriram está em conexão de chamas, ó, vai demorar. Sabe Deus quantas encarnações para você poder desconectar essa ideia de novo, né? Então, o que é que aconteceu? Esse projeto que eu tenho é um projeto que me foi mostrado já tem bastante tempo, que seria feito mais ou menos nessa época agora mesmo. Ia ser por essa época agora mesmo. E esse é um projeto que está dentro de um outro projeto que chama Consciência em Chamas, ou seja, transmutando a consciência, né, chama do fogo mesmo, né, e até casa, né, você chama gêmea. E é um projeto que partiu da egrégora de Saint-Germain, porque é ele que tem essa estrutura de comando, né, e de coordenação, de administração do planeta Terra, né, e ele é digamos assim, ele é o raio, né, ele contém o poder do raio que faz o processo de ascensão espiritual, né, porque ele vai transmutando, inclusive o corpo físico, e vai gerando um corpo adequado para 5D, para aqueles que não forem desencarnar, e ele transmuta toda forma de pensamento. Ele, quando eu digo ele, né, gente, aqui estou usando de arquétipo, né, essa energia, dessa consciência. Então, a intenção é promover a expansão de consciência necessária do coletivo de chamas gêmeas nos momentos finais de transição planetária, e a equipe citar está sendo orientada, né, pela hierarquia espiritual a retomar esse projeto. Quando eu digo retomar, sim, né, porque ele ficou esperando, né, o momento certo. E esse projeto foi solicitado permissão para ser implantado ao Conselho Siriano, através de Saúde de Sírios. Quando eu digo por mim, né, e pela equipe Citari, é porque, de fato, a gente sentiu que havia essa necessidade. Mas isso tudo é no plano extrafísico, em conexão com os seres dessas consciências mais elevadas, né? E aí foi solicitado o apoio da egrégora da chama violeta, e depois, só da egrégora da chama violeta. Aí depois, agora, nesse novo momento que eu reformulei, aí veio o mestre Adão, de Telos, o mestre Kutum já estava, os seres adamantinos vieram agora também, e tem um pessoal que eu não conhecia, tá? Que eu fiquei conhecendo há pouco agora, que é uma equipe de um projeto que chama 144 mil portadores da luz, tá? Implantado por Sanat Kumara. E quem são esses seres? Lá, quando Sanat Kumara veio para o planeta Terra para começar o processo, que hoje está finalizando, ele foi acompanhado por 144 mil seres, dentre eles Siddhartha Gautama, Maitreya, e os mestres que vocês conhecem como mestres ascenso hoje, todos faziam parte desses 144 mil. Nós somos os 144 mil? É, é porque é assim. Sanat Kumara falou o seguinte: enquanto a Terra não for completamente livre, eu não vou desistir de trabalhar para a libertação da Terra. Essa foi a frase que ele usou. Aí, quando a parte dele, a missão dele, já tinha finalizado, e ele voltou para Vênus, então ele deixou aqui o Siddhartha Gautama, que já tinha virado o Buda, né? Porque ele tinha energia suficiente para poder manter o planeta, né? E aí, nós que estamos aqui, chama Gêmeos, a gente ficou sabendo que tinha uma vaga para fazer parte de um grupo. Estava sendo contratado por quem? Pelos 144 verdadeiros portadores da luz. Nós não somos portadores da luz. Eles eram portadores da luz na época, agora já são mestres ascensos e outras coisas mais, anjos, arcangélicos, né? Agora já estão lá na frente. A gente não era. A gente estava começando aí, como eu disse para vocês, começando lá naquele, um pouco antes daquele primeiro planeta, né? Então a gente ainda estava nos processos ainda. Alguns não passaram por todos os planetas, alguns chegaram nessa tarefa agora só nesse planeta aqui, uns chegaram na tarefa lá no planeta de Capela anterior, né? Cada um tem sua história. Mas a gente foi aceito para dar continuidade ao que eles já vinham fazendo. Por quê? Porque eles já não iam ficar reencarnando, ficar presos aqui na Matrix, aquela história toda, eles não iam mais acontecer isso. Então precisava de quem fizesse isso. E esses somos nós.
Então, gente, esse 144.000 é outra coisa também, que eu não sei o que vocês pensam disso, mas é outra coisa que eu vejo que super eleva o ego de muita gente, né? Ai, sou importante porque eu sou 144, dos 144 escolhidos e selados por Deus. Outra bobagem. Outra bobagem. Agora, fato é que a gente tem algumas coisas que algumas pessoas não têm. Por quê? Porque a gente tem um programa estabelecido para trabalhar. É igual quando você vai numa festa daquelas rave lá da vida. Eu acho que o planeta Terra era igualzinho uma festa rave quando a gente veio para cá. Você recebe a pulseirinha, você não recebe a pulseirinha para entrar, né? Assim? Aí tem a pulseirinha de quem vai ficar lá não sei aonde, no setor tal, no open bar, não sei aonde, não é assim? É cada um tem uma cor de pulseirinha. A gente tem uma cor de pulseirinha. Outros têm outras cores de pulseirinha, né? Contudo, é verdade que os controladores, eles tinham um pouco mais de preocupação com quem usava essa pulseirinha do 144. Eles tinham. Porque é como se eles entendessem que nós tínhamos, assim, as costas quentes, sabe, assim? Um termo bem simples para entender. É mais ou menos isso. Mas, na verdade, gente, nós viemos experienciar, nós viemos aprender. Então, nós estamos sendo acompanhados, amparados, auxiliados, mas ninguém vai fazer o nosso trabalho. Ninguém vai fazer. Se em algum momento alguém tiver essa ideia, está em tempo de romper. Se você for levando, se você, vou deixar para o universo resolver para mim, vou deixar para outra encarnação, eu não sei o que fazer, eu não posso fazer nada, busca, porque ainda você tem mais ou menos um ano ainda, você ainda tem. Depois dos 26.000 anos que a gente foi enrolando, né? Aí a hora que fala que tem um ano, a pessoa cai dura para trás, né? Mas não é até 2050? Não, não é, gente, não é. 2050 tá tudo, ó, lindo, maravilhoso, resolvido. O momento de resolver é agora. E para onde é que eu vou? O que vai acontecer comigo? Então, exatamente isso que eu vim fazer aqui. É ajudar você a ter essas respostas. Eu não vou dar elas para você, porque elas são suas. Mas eu vou ajudar você a encontrar, assim como eu encontrei. E assim como foi dito, que o projeto vai ser amparado, auxiliado e orientado. Mas você acha que se eu não fizer o projeto, alguém vai fazer para mim? Não vai. Entenderam isso? Então, olha só, o projeto Consciência em Chamas faz parte de um trabalho desenvolvido, como eu disse, pela equipe Citari, já tem 3 anos. Esse que eu estou mostrando para vocês agora é o específico desse finalzinho aqui. E aí, dessa vez, o projeto, né, foi autorizado e ele vai abordar alguns temas essenciais para esse processo de expansão da consciência do coletivo de chamas na fase final. Então, é tipo assim, sabe aqueles pênalti nos últimos 5 minutos do segundo tempo? É você e a bola lá, né? É mais ou menos isso aí. Sou eu aqui com a minha bola, que é o projeto, e vocês com as bolas de vocês aí, né? É mais ou menos isso. Mas sempre tem o apoio, o auxílio e a ajuda, né? Que isso a gente sabe que tem. E esse projeto, ele chama Para Além da Ilusão Terrena, que é até uma playlist que eu tenho já lá no YouTube, né? Que trata de muitos assuntos, todas essas conversas que eu estou tendo aqui com vocês, se tiver algum tema que vocês não sabem, nunca ouviram falar, ficou na dúvida, achou estranho, lá na playlist você vai encontrar. Eu fiz nem sei quantos, né? Porque, como eu disse para vocês, tem 3 anos que eu venho fazendo para chegar aqui. Ou seja, o acervo, né? Já está pronto. Agora é só a gente mandar bala para desenvolver. E aí, se você quiser, digamos, a biblioteca, né, para poder consultar, tem essa. Você pode consultar em outras, mas tem essa que já foi feita, que são os vídeos do YouTube. Em específico, essa playlist. Bom, os objetivos do projeto, que eu acho que é o mais importante para vocês saberem nesse momento. Te levar à verdade sobre quem você é. Lembra que eu falei para vocês no início da conversa? Que se a gente soubesse quem a gente é, era muito mais fácil para nós, né? Nesse sentido, de saber o que fazer, né? Não sei se seria fácil de nos mantermos aqui. Mas agora a gente já não tem mais esse problema, então tá tudo bem. Qual é a sua linhagem? Mas precisa saber isso? Não precisa. Precisa saber da sua história, né? Você não gosta de saber da sua história familiar? Não é importante para você, a constelação está aí falando o tanto de cura que isso proporcionou, né? Então é importante para a gente saber quem são os nossos familiares, de qual linhagem a gente veio. Esse planeta faz parte de qual galáxia?
De qual universo? E de qual superuniverso? Quem criou esse universo? Né? Superuniverso é o Orvonton e o universo é o Nebadon. Quem que é Jesus nessa história toda? Quem que é Sananda nessa história toda? Quem que é Mika nessa história toda? Onde que está Deus nessa história toda? Né? Conhecer e desenvolver os verdadeiros objetivos da conexão de chamas gêmeas. Gente, isso aqui, ó, vou falar para vocês de tudo, é o que eu mais gosto. Porque, assim, eu toda a vida fiquei me perguntando. Eu achava muito esquisito algumas coisas ser objetivo das chamas gêmeas. E até hoje eu acho muito esquisito. Muitas vezes eu mesma já falei que aquilo era objetivo também, tá? Porque eu não sabia qual era o outro objetivo, eu só enxergava aquele, porque era aquilo que podia ser visto, né? Mas eu sempre ficava martelando na minha cabeça, gente, parece que tem um negócio errado aqui, parece que não tá casando determinadas coisas. Aí hoje, a gente já pode ter um acesso a uma consciência mais expandida. Mas nem assim eu vou dizer para vocês que é a consciência final de tudo isso. E não vai ser nunca. Porque à medida que você for expandindo, você vai encontrar outras respostas. Porque a verdade, ela tem relação com a sua consciência. Não tem relação com uma verdade absoluta implantada por Deus. Não, não tem. Existem as leis naturais, leis universais, leis divinas ou leis de Deus. Essas são imutáveis. Tomada de consciência do que é para o momento não é verdadeiro ou falso. É a verdade do momento. É a que você tem que viver. Então, agora a gente vai ter uma nova verdade, Priscila. Não é uma nova verdade. É uma verdade mais expandida sobre aquela verdade que você já tem. Porque se você não tivesse aquela verdade, não teria como ser. Você não sairia lá da primeira, digamos, né? Verdade sobre as chamas gêmeas, por exemplo, e passaria para a última. Isso não existe, né? A gente tem que ir galgando. Então, nós vamos trazer aí, eu vou trazer para você, junto com a equipe, essas verdades mais expandidas, esses objetivos que nós precisamos alcançar nesse momento, para que a gente tenha um futuro melhor. Para que a gente se sinta que superou uma fase, que se libertou de um ciclo, e que está evoluindo, que está crescendo, que está melhorando. E não sentir que a gente vai para outro planeta e depois a gente tem aquele sentimento de tristeza, e dá essas depressão, e dá essas rejeição, e dá toda essa coisa de novo que a gente viveu aqui. Por quê? Porque a gente não alcançou, e vai de novo, vai de novo. Não precisa. Se não precisa, vamos fazer, né? Realizar, né? Outro objetivo, realizar as curas e expansão de consciência através das ativações, ou seja, todo encontro coletivo nós vamos ter ativação. Expandir sua consciência para uma maior harmonia com o seu gênio. Claro, todas as vezes que você trabalha sintonizado, alinhado com você mesma, com aquilo que você já está descobrindo sobre você, que é o alinhamento com a vontade divina do seu momento, é claro que você vai entrar em maior harmonia com o seu gênio. Sem chance de ser diferente. Você vai entrar em harmonia com ele e com todas as pessoas, mas com ele, muito, porque isso é uma tarefa. Você veio com essa tarefa de evoluir dentro desse processo. Porque quando você tenta sair do processo, todo mundo sabe disso. Não, a vida para. Toda vez que você tenta fugir, fala que não quer, não vai fazer, os outros setores da vida param. Porque você tem que evoluir dentro desse processo. E esse processo tem um programa. Não é uma coisa solta. Mas também não é uma coisa especial como é que fala? Fala assim, que faz diferença, né? Eu esqueci a palavra, assim, como se Deus fizesse diferença entre as pessoas e aí o nosso processo é um processo especial. Não, não é nesse sentido. É só um programa, onde a gente entrou, falou, a gente que pediu, eu quero entrar nesse programa, quero viver essa experiência. E ajudar você a fazer a fusão energética e finalizar a sua dinâmica. Outro ponto também de muita discussão é essa coisa de finalizar a dinâmica. Quando eu comecei com esse tema, nossa senhora, chega até que quase fechar lá meus comentários do YouTube, dos vídeos que eu postava. E era uma pedrada atrás da outra, né? Aí agora o povo já está mais, né? Já tá mais tranquilo com essa história. Então, é outra mentira que foi contada, né? A dinâmica acaba. A dinâmica acaba, sabe por quê? Porque a dinâmica é um processo de evolução. Você só fica na dinâmica enquanto você tem algo não
estruturado, não organizado, não finalizado. Com o meu gêmeo, também. Mas com você mesmo, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com toda a sua estrutura familiar terrena e fora da Terra. Por isso que é importante você saber de onde você veio, sua linhagem e tudo mais. Pra já ir também limpando essas coisas aí, né? Então, o que que acontece? A dinâmica serve para quê? Para te impulsionar rapidamente a fazer o processo evolutivo. Fez a sua parte, finalizou. Mas a dinâmica não é congênio. Não é congênio, gente. Vocês acreditam nisso? A dinâmica é com você mesmo. O gêmeo é só o espelho. Tanto é que você acaba a dinâmica e às vezes ele não acaba. A gente sabe disso. Porque antes falava assim, que se o divino feminino, se o divino masculino não procurasse o divino feminino, não atingisse uma consciência mais elevada e viesse atrás do divino feminino para poder fazer a união, queria dizer que o divino feminino não tinha feito todo o seu processo. E a gente fala isso até hoje. Isso não se confirma mais, né? Não se confirma mais. Então, isso é uma coisa que, graças a Deus, também já está vindo por terra, as pessoas já estão aceitando mais. Então, isso a dinâmica é você com você. E ele espelha você de uma forma mais forte. Isso foi o combinado. O programa, igual eu estou dizendo para vocês. Porque o pai espelha, a mãe espelha, todo mundo espelha. Mas ali específico, ele espelha para. É aquela coisa, né? Aquela sacudida bem, bem dada mesmo, né? Por quê? Porque já se sabia que isso ia acontecer. Já se sabia que ia chegar nessa época e muita gente não ia ter despertado. Então, existiu como se fosse um chipzinho, né? Que ele, um reloginho que ele ia disparar no dia certo, na hora certa. O meu disparou em 2012, antes de eu conhecer o meu gêmeo. Quando eu conheci meu gêmeo, ele disparou outro, como se fosse o segundo, né? Não sei se foi o segundo ou o terceiro, mas... Por quê? Porque eu precisava de uma coisa, depois eu precisava de outra, até eu chegar nessa outra aqui. E depois disso aqui também já disparou outros, né? Mas o primeiro sempre é muito forte. E tem algumas pessoas que, às vezes, dispara quando encontra o gêmeo. Antes não passou por um processo forte de despertar, né? Tem muita gente que não passou. Passou pouco, um só antes, e às vezes nem muito grande, né? O meu foi violento. Foi violento. E eu vou dizer para vocês que eu vivi tudo que a gente vive aí na conexão de chamos com uma outra pessoa. E hoje, eu fosse parar para pensar hoje, essa outra pessoa e o que eu vivi com ela tem todas as características de uma conexão de chamas gêmeas. E não sou só eu que já vivi isso, não. Tem muito cliente que já conta isso para mim. Tem muitos livros que a gente vai lendo, informação que a gente vai recebendo, que a gente vai pensando assim, poxa, isso aqui, ó, será que é só de chama gêmea mesmo? Ou será que é um processo de despertar do próprio ser? Aí a gente vai até você entender que a dinâmica é com você com você. Tanto é que você passa por várias dinâmicas, se você tiver vários despertares aí ao longo do processo. Quantas pessoas estão na dinâmica de chamas e conhecem outras pessoas? Para ajudar e impulsionar. E tem um novo despertar, às vezes não tão doloroso, tão difícil, mas tem também, né? O despertar meu com a minha chama gêmea foi muito mais fácil do que esse meu primeiro despertar. Esse meu primeiro despertar foi terrível. Durou muitos anos, né? E o de chama gêmea durou 3 meses, aquela fase mais difícil lá, depois nunca mais. É pouca coisa, assim, nada absurdo. Ó, continuando aqui. Guiar você à conexão mais profunda com o seu mentor, avatares e família de alma que fractais superiores. Gente, eu venho falando isso já tem um tempo, e eu acho que todo mundo fala isso também. Principalmente o divino feminino, que tem mais facilidade, precisa desenvolver as habilidades do espírito. O que são as habilidades do espírito? Né? Intuição, clarividência, capacidade de cura, né? Todas essas coisas aí. É importante isso. Né? E é importante ter uma conexão com o seu mentor mais próxima. Isso fala se você está em consciência de 5D mesmo, ou parcialmente de 5D. Porque vejam vocês, se o seu mentor consegue se comunicar com você e você com ele, você concorda que é porque você expandiu sua consciência. Quanto mais essa conexão ficar próxima, com mais clareza você tiver, você concorda que mais expandida a sua consciência vai estar? Né? E uma consciência bastante expandida, com menos crença, ela, qual o próximo nível? 5D. Né? Eu não estou dizendo que quem não tem conexão com o mentor boa, não tem chance de estar na 5D. Não é isso. Às vezes vai por outros caminhos. Mas esse é um caminho bem mais fácil. Né? Avatares. Né? Para que a gente consiga chegar na maestria,
nós temos que conectar com os nossos avatares superiores. Porque a maestria é uma fase do espírito onde ele tem a capacidade de tomar decisões sem a necessidade de um guia, de um mentor que guia. E como que a gente vai fazer isso ainda estando aqui na Terra? Só através dos nossos avatares. E para a gente ir para uma consciência superior, não é ascensão? E ascensão não é adquirir maestria? Então você concorda que uma coisa está interligada na outra. Antes do avatar, vem quem? Vem você mesmo. Conhecer si mesmo. Conhecer o seu mentor. Conhecer o seu gêmeo, seu mentor. Depois conhecer os seus avatares. Né? E conhecer sua família de alma. A gente tem uma família de alma que é apresentada para nós quando a gente entra nessa conexão. Nem todos se lembram disso, nem todos têm essa consciência, mas todos foram apresentados, às vezes em sonho, às vezes de um jeito que a pessoa não entendeu, mas muita gente conta que viu, né, em algum momento aí, logo que entrou nessa conexão, ou um tempo depois. Agora, quando a dinâmica acaba, é certeza absoluta, quando ela acaba, e você vence aí mais um prazinho de reajustes, assim, e você já entra para a nova consciência, e já entra para o estado de maestria, com certeza. Aparece a sua família de alma, mas não é aquela que você viu. Aquela tá também. Mas é uma muito maior. Muito maior. Tá importante isso também. Faz parte do processo de ascensão e de maestria. Não é mestre ascenso, tá, gente? Igual os mestres ascenso aí. Depende muito do nível que você se encontra, tá? Depende muito. Esses seres, quando vieram para cá, né, fazendo parte dos 144, eles já eram portadores da luz. Então, para eles atingirem a maestria naquela condição de iluminação bem elevada, como Saint Germain, como outros, eles já tinham ali né, um suporte ali, e que muitos de nós não temos. Então, às vezes, a maestria para nós e a ascensão para nós é subir o nível de consciência que está bastante elevado, mas ainda não é esse outro nível aí deles, tá? Tem umas pequenas diferenças, mas a gente precisa atingir um mínimo. E a pessoa não atinge se ela não terminar o plano de alma dela aqui, desse planeta. Não atinge, se não trabalhar a maestria. Começou lá, ó, buscador, estudante, discípulo, mestre, mestre ascenso. Vai chegar lá, depois vai virar anjo, arcanjo, daí vai. Serafim, brararara. Entendeu? Né? Quem que é o buscador? É aquele que começou a despertar agora. Né? Quem que é o estudante? É aquele que já tomou consciência e já vai mais profundo. Quem que é o discípulo? É aquele que já arrumou um mestre ou na Terra ou no plano extrafísico para guiá-lo. Quem já se tornou mestre? É esse que já se conectou com o seu avatar e agora é guiado pelo seu próprio avatar, que é a sua própria consciência em nível superior. Né? Então tem essa estrada aí. Eu até indiquei no vídeo que eu passei lá para vocês, o livro a Escada de Cristal. É um livro muito bom de ouvir, tem audiobook dele. Desmistificar as grandes mentiras, como eu disse já para vocês, e ajudar vocês a tomar consciência da etapa, né, pós-ascensão. Por quê, né, gente? Porque quando você atinge a maestria, aí que você já subiu nesse degrau aí, o que vai acontecer? Você vai receber outra informação. Você vai ficar sabendo para onde você vai, né? E o que você tem que fazer agora, né? Vamos supor, né? Ah, fiquei sabendo agora que eu vou para outro planeta ou que eu vou ficar aqui mesmo, tá. Mas entre o agora e esse momento, né, de ir para outro planeta, de começar outro processo aqui mesmo no planeta Terra, o que você tem que fazer? Isso aqui é uma preparação. Esse momento aqui, ó, já é uma preparação para o que você vai fazer no futuro. Faz parte já do que você já vai fazer lá naquele outro lugar. Mas essa base, você já pode começar agora. Aí você não vai ficar perdido, né? Igual eu falei, dos 144 lá, que são os mestres ascensos mesmo, né? Eles já tinham a base. Aí você passa a ser portador da luz, né? Então tem isso também. Algumas pessoas que não alcançaram essa condição e não vão alcançar, essas pessoas realmente vão para planetas escola, como eu disse para vocês, vão encarnar e vão continuar os seus processos lá. Sobre essa questão, eu desenvolvi, eu alcancei, eu me libertei né, do que eu tinha que fazer, finalizei tudo, meu gêmeo não. E aí, como é que vai ficar? Como eu disse, muita gente ainda pensa que isso não é possível, né? Mas é possível.
É possível sim. E isso é uma das grandes informações que está super confirmada agora, principalmente depois desse colapso aí da Matrix. Claro, claro, claro isso. E vai disseminar, daqui a pouco já vai estar ok para todo mundo. Então, o que pode acontecer? O seu gêmeo pode ir para outro planeta, terminar o processo dele lá, né, com um outro fractal, uma alma afim, e você pode guiar, por exemplo, se você já tiver condição, você vai poder ser a mentora dele, igual era antigamente, quando começou aqui nesse planeta. Vinha o divino masculino e o divino feminino ficava lá guiando. Aí depois o divino feminino teve que começar a encarnar. Quem não leu o livro Exilados por Amor, leia o livro. Leia o livro de Capela, Exilados de Capela, leia o livro Exilados de Amor e Jornada das Almas. E tem um livro também que é Os Exilados de Sírios. Também é bom, muito bom. E por final aqui, ó, levar você a compreender seu propósito de alma, ajudar você a localizar no seu processo, se localizar no seu processo de evolução, apresentar os caminhos e orientar você no processo de ascensão, ou seja, né, antes daquela outra informação que eu dei, que eu acho que eu troquei aqui a tela, era para ser a outra primeiro, é isso. E o que vem dentro disso, né, gente? Vem um dia da semana para a gente se reunir coletivamente por 2 horas, onde eu trago a informação, explico e abro uma ativação. Essa ativação vai te ajudar a integrar a informação e expandir sua consciência e vai fazer curas onde precisa ser feito para que você consiga enxergar a sua verdade do momento. Porque vão ter coisas muito específicas de cada um, né? De cada história de vida. Então, essas ativações, elas vão, por conta de uma rejeição ainda não trabalhada, eu não consigo entender um determinado tema. Eu tenho uma crença lá sobre meu gênio, por exemplo, que não existe a possibilidade dele para outro planeta e eu ficar separada dele, por exemplo, por conta da ferida ou do abandono ou da rejeição, né? Então, essa ativação vai trabalhar com isso. Para que, pelo menos, você se abra para a possibilidade de que isso possa existir. Não efetivamente é isso que vai acontecer, porque tem várias opções, depende muito de cada caso. Mas essa é uma opção verdadeira, né? Não é uma coisa descartável. É uma opção que existe. Já aconteceu muitas vezes conosco. E já aconteceu, nesse livro mesmo, Exilados por Amor fala exatamente disso. Bom, alguma dúvida até agora, gente? Vocês têm dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Mas Esse negócio da mônada também ainda não tá muito claro na minha cabeça, não. então, Priscila do aí aos céu, poucos esse vai trem. clareando. Mas é isso mesmo. Esse negócio da mônada, gente, é realmente uma coisa que é complexa. É bastante Porque como complexa. é que escolhe a mônada ser adulterada? É aquela que tem pulseirinha que você falou aí? Sabe um negócio assim, por que que é essa? Na verdade, eles adulteraram o máximo possível. Mas que eles conseguiram, né? Aleatório, Não tem então. uma escolha, né? Aqui eles conseguiram, né? Eu vou fazer Porque um tem a exemplo ver aqui com muito absurdo, mas só para vocês entenderem. Quando um traficante vai vender droga, ele não escolhe a pessoa que ele vai vender. Aquele conseguir vender, ele vende, não é assim? Não é disso. e A eles pessoa que ele sabem, conseguir corromper, ele vai corromper. e essa questão da mônada, eles sabem que quando há despolarização e que quando for unir essas polaridades, eles também sabem da capacidade do vórtice energético, né, que isso vai Eles impactar. pressentem. Eles têm uma percepção disso, sim. Tem sim, É, tem sim. aí sai adulterando, né? Eles saem alterando. Mas vejam vocês, né, gente? Olha que interessante. Tudo no final trabalha para o bem maior. É. Até isso trabalhou para o bem maior. Né? Porque no decorrer do processo de quem teve a mônada adulterada, foi mais difícil, que a maioria das pessoas que têm conexão de chamas. Por isso que um dos motivos que é muito desafiador na nossa conexão é esse. Vários, né? Esse é um dos. Mas, assim, até isso também contribuiu para o desenvolvimento do processo. Isso eu vou falando para vocês ao longo aí, né, desse trabalho que a gente vai fazer. E essa coisa da mônada, para quem não está sabendo, é porque eu estou fazendo um trabalho que agora, né, como eu disse para vocês, os nomes foram chegando, as coisas estão se alinhando. Então, o nome é reintegração desse fractal da matriz da fonte divina. Então, o que é isso? É a gente entrar num campo de fazer uma verificação sua e do seu gêmeo, não importa se o seu gêmeo não sabe ou sabe, isso aí é irrelevante. Por quê? Porque quem autoriza é o eu superior, né? Ele não tem, se ele não tiver consciência, quem autoriza é o eu superior. O eu superior autorizando. Então, aí a gente investiga, né? Investiga tudo, eu vou entrando no campo, vou investigando, a equipe espiritual vai investigando, até a gente encontrar se a sua mônada está alterada, não está adulterada, alterada, né, corrompida, e o que tem que fazer para poder se libertar daquilo. E aí, cada situação tem umas especificidades, mas de um modo geral,
né? O processo, isso não sou eu, tá, gente? Isso é um processo que já existe no plano extrafísico, que eu já trabalhava nele há um tempo e agora está trazendo para cá. Quem instalou isso foi a Dama de Telos, né? Então, que é essa recuperação desse fractal para reintegração desse fractal, limpeza, reestruturação completa, e ele começar em outro planeta, de acordo com a condição dele, que normalmente é uma condição mais de primitivo mesmo. Porque uma outra coisa que nós temos que fazer eu acho que isso é até uma informação já mais conhecida, que nós temos que nos alinhar, né? Nós temos que reintegrar todos os nossos fractais. Esse fractal da mônada adulterada, esse não tem como a gente Legal. se reintegrar, né? Então, quando eu comecei a minha reintegração, é que eu tomei conhecimento disso, que existia uma história aí estranha, né? Mas eu não tive, falar a verdade, eu não tive essa clareza que eu fui tendo com o processo, né? Aí o processo foi chegando até o dia que fez assim, né? E os atendimentos foram confirmando. Então, essa não tem como. Então, se a gente não for lá, não resgatar ela, ele não levar, não fazer o desligamento e começar a fazer o tratamento dela, a gente não reintegra nas outras. Porque as outras E essa que vai demorar 1 milhão de anos superior. agora. Não, aí ela é desligada de você não tem preocupação, Ah, não. tá. Não Você tem faz preocupação. primeiro o desligamento antes de enviá-la para o planeta devido, né? Entendi. Falei: "Credo, gente, vai ficar 1 milhão de anos esperando?" Não, Pelo amor de Deus. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, se você faz a primeira vez a reintegração e ainda ficam questões a serem trabalhadas, tem um tempo mínimo que é ideal para você esperar? Porque esse resultado ele vai reverberando, né? então, isso depende, gente, muito de como foi o processo da pessoa e como ela encarou o processo. Depende de como que a pessoa se sentiu, como ela não se sentiu, né? Agora, o modelo já não vai dar aquele impacto mais. Então, eu vou pontuar as informações certas, o objetivo, para você saber o que você vai ter que cuidar dali por diante. Vou te entregar lá, ó, isso, pronto. Aí, eu acredito que, no máximo, assim, 15 dias, a pessoa vai estar ok com aquilo, né? Mas depende muito dela, depende das outras coisas que ela está fazendo, depende da questão financeira, né? Então, tudo isso vai da pessoa, né? Mas, assim, é uns 15 dias normalmente, né? Para quem não está fazendo atendimento particular comigo, vamos por 15 dias. Agora, para quem está, eu avalio individualmente, porque aí a gente sabe mais ou menos. Porque, de repente, eu sei que você está num outro processo, uma outra situação, igual é até o seu caso, né, Patrícia? E aí a gente tem que, peraí, vamos dar uma acalmada aqui, né? Porque senão vem uma bola de neve em cima da outra, né? Então, a gente vai cuidando assim, né? Mas o grupo também, né, gente, que aí eu vou abrir um outro grupo lá para a gente colocar, quem estiver fazendo os trabalhos de, de coletivo, e vou também apoiando vocês e vou entendendo, né? E vocês vão me perguntando, e eu vou lhe dando as dicas para vocês, né? Ali, do que pode fazer, do que é melhor, né? Mas sempre vou dar dicas aonde você também vai parar para pensar sobre você. Como que eu me sinto nessa história? Porque senão eu não estou te levando para o processo de maestria, eu estou te fazendo ficar dependente, né, da opinião, no caso da minha, né? E isso não é bom. Rose, você quer falar? Quero perguntar uma dúvida, tirar uma dúvida, né? Nessa questão aí que você está falando de reintegração, qualquer uma de nós poderíamos fazer sem nenhum precedente, assim, por exemplo, faz tempo que eu estou pensando de fazer uma consulta individual com você, para justamente isso, a gente ter uma ideia do todo, assim, né? Rose hoje, né? Como Sim. ela está, o quanto ela avançou e o quanto ela está estagnada. Isso, assim, às vezes a gente precisa dessa avaliação mesmo. Mas eu sempre fico assim na dúvida: será que é a hora? Será que é o momento? Vou esperar mais um pouquinho? Vou esperar o resultado desse trabalho que foi feito essa semana? Então, qualquer uma de nós poderíamos, nesse caso, seria ideal que fosse realizado antes desse novo processo, desse novo projeto. O que é que você indica nesse caso, assim?